Em primeiro lugar, olá meus amigos, dizer que eu sou um grande fã aqui do canal de vocês no YouTube. Acho que vocês têm muita inteligência, vocês têm um humor que é um humor que nos falta hoje em dia, né? Que toca no ponto certo, que leva a refletir. Então saibam que tem aqui no Eduardo Moreira um grande fã aí dos galãs feios. Salve galãs e galoas de todo o país, começando mais um vídeo, meu nome é Marco Bez, hoje eu tô sozinho, o Helder tá trabalhando e eu vim aqui pra apresentar pra vocês um homão da porra que a gente conheceu através do YouTube, Eduardo Moreira, o economista, roteirista, youtuber da terceira idade, um cara que já esteve do lado dos bancos, das grandes empresas, e decidiu que o negócio dele era mesmo ajudar os menos favorecidos a acabar com os privilégios. Foi assim que eu conheci o Eduardo, indo ao escritório dele, batendo um papo durante a tarde toda, onde ele me mostrou todos os planos, projetos dele e também uma ação que ele está fazendo de visitar lugares menos favorecidos, como o MST, uma prisão. Ele vai explicar tudo nesse vídeo. Eu queria pedir antes de tudo para você se inscrever, ativar as notificações, comenta, dá seu like e nos ajude no Apoia-se. A gente estava tendo essa conversa mesmo com o Eduardo, que o YouTube às vezes desmonetiza o seu vídeo, você acaba não ganhando nada, às vezes não entrega o vídeo para todo mundo e a única maneira de a gente sobreviver é com o Apoia-se, é com outras fontes de renda que a gente também está procurando, patrocínio, publicidade, mas como o nosso conteúdo é um pouquinho polêmico, não é sempre que isso vai acontecer. Eu vou começar essa entrevista perguntando o seguinte, foi uma das nossas conversas que eu tive com o Eduardo, que é sobre a Previdência, claro, ele foi apresentar a Previdência lá no Congresso, no Senado, e me disse que a Previdência é sim racista. Eu queria saber do Eduardo o que levou ele a achar isso da Previdência. A palavra está com você, Eduardo Moreira. Da próxima vez a gente grava o vídeo junto, hein? Essa vez não deu porque as nossas agendas são muito cheias, né? Só tô falando a dele, não a minha, que há pouco tempo estava assistindo bate-bola na ESPN aqui na TV. Essa reforma da Previdência, ela é não só racista, como ela é regionalista e ela é injusta em vários outros pontos, porque as pessoas que idealizaram essa reforma da Previdência são pessoas que não fizeram os recortes para ver como ela iria afetar os diferentes grupos que vivem no nosso país. Existe uma concepção de que a justiça é tratar todo mundo igual, né? Mas quando você trata desiguais de uma maneira igual, você pode estar cometendo uma injustiça enorme. Então existe um estudo, esse estudo não fui eu que fiz, é um estudo super amplo, feito aqui na cidade de São Paulo, que mostra nos diferentes bairros a idade média em que as pessoas morrem ali nos bairros. E quando você olha a idade média, aquilo ali já te dá uma ideia de que a cidade ela é dividida, sim, entre centro e zona sul e a periferia da cidade. E quando você olha mais para o centro da cidade, as idades médias das pessoas ao morrer é muito mais alta do que as pessoas que estão na periferia. Só que aí o autor desse estudo faz outro recorte, que é o seguinte, não vamos recortar só por bairros, vamos recortar por raça. E vamos ver a idade média em que os negros morrem em cada um desses bairros e a idade média em que os brancos morrem em cada um desses bairros. E aí ele mostra que em quase todos os bairros da cidade de São Paulo, os negros morrem com menos de 65 anos de idade em média. Quando você bota 75 anos, não tem nenhum bairro em São Paulo onde os negros morrem em média com menos de 75 anos. Não quer dizer que não morre nenhum negro com mais de 75 anos, a gente está falando de média aqui. E essa reforma da Previdência é uma reforma da Previdência que não só coloca 65 anos como a idade mínima inquestionável, independente de quantos anos você trabalhou antes, como ela aumenta o tempo de exigência de 15 para 20 anos de contribuição. Se você levar em consideração que os negros eles estão muito mais na informalidade do que os brancos, cerca de 40% dos brancos trabalham na informalidade, mas 60% dos negros trabalham na informalidade. Ou seja, para o negro conseguir os 20 anos de contribuição, ele tem que trabalhar muito mais tempo do que o branco.
Logo, essa reforma da Previdência, ao aumentar o tempo de contribuição e exigir a idade mínima de 65 anos, ela está fazendo um corte e dizendo o seguinte, olha, abaixo desse corte aqui, vocês não vão ter mais essa proteção social, vocês não vão ter mais esse seguro social. E aí você olha, mas calma aí, quem ficou de fora? E quando você olha quem ficou de fora, você vai ver que vai ter um contingente muito maior de negros do que de brancos. E isso não tem como dizer que não é ter uma reforma racista. Isso é sim ter uma reforma racista. E é uma pena, porque quando você olha o índice de pobreza de negros e brancos quando eles são mais novos, cerca de 35% dos negros são pobres e 25% dos brancos são pobres. Já na terceira idade, 10% dos brancos e negros são pobres, ou seja, hoje a Previdência e a Seguridade Social corrigem uma injustiça racial que acontece na juventude e na infância das pessoas. Sem essa possibilidade para essas pessoas, essa injustiça racial não vai ser corrigida. E a gente vai ter que conviver com um país que não só é extremamente injusto, como deixa de aproveitar uma das poucas chances que tem de corrigir essa injustiça. Como eu disse para vocês aí no começo do vídeo, o Eduardo foi convidado a apresentar a reforma da Previdência para o Senado, para os deputados federais. Que é uma tentativa de jogar um pouco de luz nessa questão. Existem, no mínimo, 3 visões sobre as contas da Previdência. E a gente entender cada uma das visões ajuda a gente a formar a nossa opinião sobre o tema. E eu queria saber de você, Dudu, posso te chamar assim? Como é que foi a recepção lá na Câmara, em Brasília? A recepção foi boa, até porque a impressão que eu tenho é que a maioria dos senadores, a maioria dos deputados, ainda está meio perdida em relação a isso. Porque ninguém sabe os números ao certo. Dá um Google, você que está nos assistindo, e coloca assim, qual o déficit da Previdência? Você vai ler 190 bilhões, vai ver 290 bilhões, vai ver 90 bilhões, vai ver que não tem déficit, vai ver que o déficit é uma farsa, é uma mentira. Como é que a gente pode, um número, não dá para discutir, número é número. Então, ou é X ou é Y. Primeiro, vamos definir o que quer dizer déficit da Previdência. E aí é o seguinte, quando a gente entende o problema, a gente resolve o problema. Eu nunca vi ninguém resolver o problema que não conhece. Já que estão diminuindo os direitos, vamos pelo menos entender o problema. Você já foi acionista de banco, um economista que trabalhava basicamente em cima de uma pauta liberal. O que fez você mudar de trajeto, Edu? Essa é uma boa pergunta, sabia? E eu mesmo fico me questionando, né? Como é que eu vim parar aqui, né? Um cara super defensor das causas progressistas, um cara que hoje em dia quer conhecer a desigualdade mais de perto, quer conhecer a miséria mais de perto, quer ser mais empático com essas pessoas, quer poder ser voz para quem não tem voz, né? E eu faço isso assim, sem receber um tostão para isso, né? Eu não sou patrocinado para fazer isso, eu pago minhas viagens, eu não tenho nenhum tipo de apoio para essa minha jornada contra a desigualdade. Eu tenho meus cursos de internet onde eu ensino investimentos e finanças. É a única fonte de receita que eu tenho. Essa parte de desigualdade, eu não sou nem consultor de ninguém, porque eu vejo um monte de gente defendendo aí a reforma da Previdência, e o cara é consultor do Senado, é consultor de um banco, é isso, é aquilo. Então ele tem interesse. Eu, financeiro, eu não tenho interesse nenhum nessa história. Mas eu acho que à medida que eu fui compreendendo como o lugar onde eu trabalhava funcionava como uma enorme máquina de desigualdade em cima do desconhecimento das pessoas, eu comecei a achar aquilo uma covardia tremenda. Ah, e por que você não achou antes? Porque antes eu não conseguia ver essa máquina de desigualdade. Essa máquina meio que lava dinheiro dos pobres para os ricos, um Robin Hood ao contrário, ela é super bem montada, ela meio que lava mesmo esse dinheiro porque ninguém percebe. Ninguém percebe que aquelas pessoas que produzem riqueza no país não ficam com quase nada das riquezas. E as pessoas que mais têm riquezas no país não constroem quase nada de riquezas. Eu acho que se isso estivesse claro para todo mundo, mas claro como água assim, fácil, eu acho que a gente não viveria nesse país. Porque eu acho que assim a indignação, a revolta e etc. seriam muito maior. Eu sempre digo que
o truque do mágico, né, de qualquer mágico desses de festa que a gente vê, é atrair a atenção das pessoas para tudo que não importa e tirar a atenção delas daquilo que realmente importa. E chegou um dado momento da minha vida que eu vi o truque. Eu vi onde o mágico estava fazendo a mágica dele. Eu vi que a vida inteira eu tinha olhado para o lado errado, distraído como todo mundo, e não tinha visto como é que o truque era feito. E quando eu vi, eu falei, caramba, eu faço parte da covardia. Porque não existe outra palavra, as pessoas fazem isso, são covardes. São covardes. E aí eu falei, e agora? Falei, agora eu tenho que usar essa habilidade que eu tenho de responder a essa covardia. E passei a dedicar minha vida, a ser voz para essas pessoas que não têm voz, e 2, a tentar explicar da maneira mais didática possível como essa máquina de lavar dinheiro dos pobres para os ricos, esse Robin Hood, ao contrário, funcionava. E isso, inevitavelmente, foi me jogando mais para próximo de forças progressistas do que do lugar e das amizades que eu tinha antes quando eu estava no mercado financeiro. Tem uma coisa que a ala conservadora, quem defende os bancos, as grandes empresas, sempre fala, mas a bolsa está subindo, olha que bom sinal. Você já fez um vídeo falando que não é bem assim, eu queria que você explicasse por que a bolsa subindo não vai fazer porra nenhuma de diferença nas nossas vidas. Para mim o pão só aumenta, o leite só aumenta, comida em geral, restaurante, mas a bolsa subindo é pra gente ficar muito feliz? Isso é engraçado, né? Você pega umas pessoas assim, desesperadas porque a bolsa caiu, né? Isso não interfere em nada na vida deles porque eles não têm um centavo em nenhuma ação. Por outro lado, você tem pessoas que ficam super animadas que a bolsa subiu e o cara não ganhou nem um centavo com isso. Eu sempre gosto de relembrar, de 2014 até hoje, a bolsa mais do que dobrou de valor e foram cortados milhões de empregos e o PIB brasileiro caiu. A gente está nos níveis de PIB, nível real de PIB, ou seja, descontado a inflação, de 2011. Infelizmente, a gente vive num país onde o poder de escolha está depositado na mão daqueles que têm as contas bancárias mais gordas. Hoje você foi abraçado pela esquerda, dá seus cursos de economia, dizendo como não acreditar em tudo que os bancos falam, passou para um outro lado. Como é que aconteceu isso de você ser abraçado por Boulos, Haddad e até o presidente Lula? Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, a gente tem uma esquerda que ela está fragmentada no país, que ela está, a certo ponto, desanimada, acabou de perder uma eleição, que está querendo ver essa coesão voltar, porque o momento das forças progressistas vai voltar com tudo. O mundo, a política, tudo na vida funciona em ciclos, né? A gente está lá no verão, daqui a pouco é inverno, mas a gente pode ter certeza de que o tempo vai fazer voltar o verão. Então, nos Estados Unidos, eu fico imaginando os americanos pensando assim, de caramba, elegemos finalmente um negro democrata de um país que tanta guerra civil teve, tanto sangue derramou, tanto racismo sofreu. Poxa, começamos uma nova fase da nossa história e nunca mais vamos voltar para aqueles absurdos que vivíamos antes. Aí vem o Trump, é o próximo. Esse é o pêndulo. No Brasil, só que o que acontece para o mal acontece para o bem também. No Brasil, essa onda ultraliberal, super conservadora, etc., é uma onda. Isso vai voltar e a gente tem que estar preparado desde agora e organizado para apresentar um projeto de país justo, para poder transformar 210 milhões de brasileiros em 210 milhões potenciais geradores de riqueza. Dar essa contribuição de trazer elementos de coesão, trazer elementos que todas essas forças progressistas possam olhar e falar, caramba, é isso mesmo, caramba, vamos nessa, que essa é boa e todos nós concordamos. E eu acho que isso agradou eles, porque eles, quando vem um elemento de coesão, eles veem também força nesse discurso, eles veem força nesse movimento. E é essa força que vai fazer essa caminhada para esse novo momento que essas forças vão viver no país. Eu acho que por isso que eles me abraçaram e eu recebo esse abraço, poxa, com todo o acolhimento do mundo e com toda a gratidão do mundo, porque eu quero que eles saibam que se eu quero ser voz daqueles que precisam de voz, eu quero ser voz também desses movimentos progressistas do Brasil, que mais do que nunca estão precisando de voz.
Aí uma outra coisa, se você foi atingido por tudo que está acontecendo no país, como é que a gente faz para mudar a visão dos poderosos, que realmente eles que comandam, que dão as cartas, podem mudar a vida de muita gente? É possível fazer isso? A prioridade é a gente mudar a visão da classe média do país. É a gente mudar a visão dos trabalhadores e dos mais pobres do país. Foi essa turma que elegeu o governo que a gente tem hoje. E elegeu, é engraçado, porque a gente fala, pô, mas é o quê? É carrasco de estimação? É a barata elegendo chinelo? Como é que pode? E essas pessoas são a maioria absoluta no país. Um país que tem tanta pobreza como o Brasil, eu não gosto de falar um país tão pobre, porque a gente em potencial é riquíssimo, mas é um país onde tem muita pobreza. Se as pessoas compreenderem o que lhes faz mal e o que lhes faz bem, a gente nunca vai ter um governo que nem esse. Nunca mais vai ter um governo como esse. Cara, você tem um projeto incrível, além de ter os cursos online, além de dar suas palestras, ser economista e youtuber, você quer fazer um documentário sobre a sua passagem pelo MST, que durou 10 dias. Você sabe que foi uma experiência muito rica, né? Porque esse ano eu falei, cara, chega de só estudar a desigualdade, porque isso só vai me levar até um certo ponto. E eu tentei me aproximar um pouco mais daquilo que é. E eu falei, eu quero viver a desigualdade. E estabeleci algumas viagens que eu queria fazer esse ano. Uma viagem para conhecer a seca do Nordeste e morar... Não queria ser um visitante, não. Não queria, eu vou lá no zoológico. Não, eu quero dormir, comer, quero viver, quero trabalhar, quero sentir as dores dessas pessoas. E eu sei que nunca vou saber exatamente o que é, mas eu quero ter pelo menos um lapso de compreensão do que passam essas pessoas. E aí eu tive assim, poxa, a graça a bênção de conhecer esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Movimento ao qual eu tinha um preconceito enorme. Até pessoas de esquerda que eu conheço me falaram assim, não vai não, Eduardo, esses caras são meio perigosos, não sei o quê. E eu vou te falar que eu nunca vi tanta gentileza, tanta generosidade na minha vida. Conhecer pessoas que tudo aquilo que elas produzem, elas investem antes na terra, até antes do que elas. Casas que não têm fechadura, paredes que não são pichadas, crianças que andam na rua o dia inteiro. Uma preocupação maior com a educação do que com qualquer outra coisa. Comunidades que têm barracos de lona e, ao mesmo tempo, escolas com bibliotecas enormes, porque aquele é o primeiro investimento que eles fazem. Combinados coletivos que são simplesmente combinados, mas que todo mundo cumpre. E desfiz vários mitos que eu tinha. O MST é ladrão de terra. Ladrão como se a terra nunca fica em nome dele? A terra, quando eles ficam assentados, a terra é em nome da União, eles só têm direito de produzir ali. Eles não têm direito de ganhar nenhum dinheiro que não seja coisa que eles plantam. Várias marcas que a gente usa aqui na cidade, eu vi embalando coisa que eles produzem no MST e a gente come aqui o que eles produziram e aí tira aquela onda que está comendo orgânico, que é saudável, que está por um mundo melhor e diz que odeia o MST e está comendo uma coisa que eles produziram. Então, acho que o seguinte, muito do nosso ódio vem da incompreensão, da falta de conhecimento. E essa foi uma das viagens que eu fiz, vou fazer várias ainda esse ano, para poder conhecer e quebrar esses preconceitos e poder ser voz para essas pessoas. Bom, eu queria agradecer muito você, Eduardo Moreira, um cara ocupado que realmente tem agenda. Não sou que nem eu, que depois desse vídeo vou voltar pro meu sofá para assistir o meu futebolzinho, minha NBA. Queria agradecer muito o seu tempo, a gente volta a fazer vídeos juntos, eu tenho certeza. Conhecer pessoas assim vale muito a pena, faz o nosso trabalho ser recompensado, se não financeiramente, apenas também por esse contato social, encontrar pessoas incríveis pelo nosso caminho, pela nossa jornada. Na descrição tem todos os links do canal do Edu, das redes sociais dele, que é um cara que vale a pena assistir, vale a pena seguir. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Você aí desse lado e eu aqui, vocês todos que estão assistindo, a gente só tem uma coisa pra dizer, né? Não passarão!